14 horas e 6 minutos do dia 24 de agosto de 2015. Começa aqui mais um Salutes. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e o bem-estar. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Marlene Siqueira, que é médica, ginecologista e obstetra. Nós vamos falar sobre a questão da infertilidade ou das possibilidades de gravidez, como é que está a saúde da mulher na modernidade, com tamanho, quantidade de estresse, poluentes, eletromagnéticos, químicos, enfim, sem contar a questão emocional, obviamente. Se eu pudesse voltar à história, eu com certeza pegaria uma agulha bem grande e linhas de nylon para costurar o sutiã que a Betty Friedman rasgou. Muito bem, para se tratar da saúde da mulher, quando a gente fala da saúde da mulher de uma maneira geral, o que logo ocorre na cabeça da gente, sobretudo nós, homens, né, a gente pensa logo em problemas ginecológicos, TPM, menstruação, aquela coisa toda. Por conta disso, eu imaginei logo para fazer a abertura desse programa, saber como que a acupuntura pode trabalhar ou como é que ela pode auxiliar diretamente as mulheres, sem contar os 10 vasos maravilhosos, os 10 meridianos. A Cláudia já está aqui, oba, já tem alguém já falou, oba, salute, eu não sei quem é, por favor coloque seu nome. A Cláudia também, boa tarde, seja bem-vinda, Cláudia. São 10 meridianos ligados a órgãos e vísceras, né? Os órgãos são órgãos energia yin, as vísceras energias yang, um produz a energia, o outro faz a energia circular, mas sem contar esses 10 meridianos ligados a órgão e vísceras, a acupuntura trabalha com 2 outros meridianos que não têm órgãos específicos, chamado vaso governador e o vaso concepção. É muito interessante, na palestra sobre alquimia chinesa a gente fala muito disso, porque a chamada pequena circulação, né, unindo o VC que sobe pela parte anterior com o VG que desce pela parte posterior, unindo-se esses 2 vasos é capaz de se chegar até mesmo à iluminação. A alquimia chinesa, de lá de 5.000 anos atrás, já previa isso, textos clássicos chineses falavam sobre isso, é algo absolutamente importante. E na área do tratamento das questões mais ginecológicas, a gente trabalha muito com esses 2 vasos, tanto o vaso governador quanto o vaso concepção. Diego, boa tarde, excelente programa, muito boa tarde, obrigado pelo seu comentário, Diego, seja sempre muito bem-vindo. Pois bem, o vaso governador que sobe pelas costas, pela parte posterior do corpo, tem 28 pontos. Vai desde o cóccix, né, as vértebras coxigianas, até passa pela cabeça e termina no lábio superior. Do ponto de vista embriológico, recebe estreitas relações com o sistema nervoso central. Obviamente, trabalhando em toda a coluna, onde tem, né, obviamente, todas as vértebras e lá o sistema nervoso central com todos os seus nervos aferentes e eferentes, é isso, doutora? Eferentes? Eferentes. E também ligada também ao psiquismo. Junto com o VC, a pequena circulação de energia coleta, regula toda a energia da chamada grande circulação. Terezinha Muscovic, saúdos, salutes, muito boa tarde, Terezinha, seja também muito bem-vinda. As alterações neste meridiano causam dor no baixo ventre e na mulher a própria esterilidade, retenção ou incontinência urinária, hemorroidas e etc. Então o VG a gente trabalha, principalmente até o VG4, trabalha para as questões da esterilidade na mulher. O VC24, pontos na linha anterior do corpo, ou seja, na parte frontal, na parte da frente do corpo, também começa no períneo e sobe verticalmente pela média anterior, pela linha média anterior, se juntando ao término do VC. O VC é muito interessante porque ele trata de 3 fogões, né, chamado triplo reaquecedor ou triplo aquecedor. São 3 áreas do corpo que ligada a cada um tem um fogão. O geniturinário, né, o digestivo e o cardiorrespiratório. E, inclusive tem um meridiano chamado triplo reaquecedor que faz com que esses 3 fogões, essas 3 engrenagens funcionem de uma maneira harmônica, ligando esses 3 fogões, esses 3 fogos dentro
do organismo e, portanto, trabalhando nessa área do VC. Nós estamos online, o pessoal pode escrever pelo chat, estou recebendo aqui os comentários por enquanto elogiosos, que eu espero que continuem, né, elogiosos, mas podem ser encaminhadas perguntas, críticas e sugestões, obviamente, e também pela página do Facebook, na minha página pessoal, João Carlos Boldan, está com uma chamada ali. Vocês podem fazer também perguntas por ali. Lá, por enquanto, o Estúdio OLP Fashion Air está no Facebook. E a Cládice também escreveu lá, boa tarde, vamos lá ver o que tem para mostrar. Muita coisa boa, doutora Marlene Siqueira, um pequeno papo antes do que a gente ia tratar da nossa pauta aqui, porque aqui a gente improvisa, faz meio na hora. As pessoas dizem, qual que você vai perguntar? Não sei, né? Na hora a gente vê o que vai perguntar. E pergunta, e o programa sai normalmente de uma maneira bem bacana. Marcelo Melo e Iago Matsumoto estão aqui na técnica. Marcelo até agora, né? 15 horas aí mexendo na câmera, vira para cá, vira para lá. É um perfeccionista. Muito bem, o Programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada na Europa e também no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Por conta disso, eu peço para o Marcelo colocar o slide da agenda para falar dos próximos cursos a serem realizados. Na verdade, são palestras, né? O Seminário de Saúde e Prevenção aqui em São Paulo, nesta próxima quarta-feira, às 19h30, aqui em São Paulo. O telefone para informações é o 5594-7736, 5594-7736, com José Yoshida, ou o celular dele, 99198-1988. Aliás, é a clínica onde eu também atendo ali, na Avenida Senador Casimiro da Rocha, número 222, Mirandópolis, entre a estação Santa Cruz e Praça da Árvore do metrô. 5594-7736, mais um seminário bastante interessante de saúde e prevenção, com uma palestra do Dr. Cater. E dia 27, na quinta-feira, às 19h30, em Lajeado, seminário de saúde e prevenção também, informações com a Marinês Bianchini. O telefone é o 51-3748-4014, repetindo, 3748-4044. Muito bem, voltando, novos métodos para velhos problemas de saúde. Hoje a gente se defronta com uma série de problemas de saúde da vida moderna. O avanço da medicina alopática, da medicina mais cartesiana, que é bastante importante ter acontecido, obviamente, desenvolveu uma série de equipamentos e produtos e está se tornando a vida na Terra mais elástica. As pessoas estão vivendo mais. O que a gente precisa é avaliar, pensar, discutir, né? Meditar e pensar juntos é exatamente sobre que tipo de qualidade é esta vida que estamos tendo. E um dos entrevistados aqui estava se questionando, inclusive, não só a qualidade de vida, mas também os tipos de morte, né? Às vezes as pessoas ficam entubadas, mantidas artificialmente por um período dramático em hospitais, e seria que essa seria a melhor maneira de se morrer, né? Isso também é uma questão que a gente deve pensar. Mas tirando um pouco a questão da morte, hoje a gente percebe que a obesidade infantil, o avanço do câncer, depressão, doenças crônicas, emocionais inclusive. Outro dia eu coloquei até no post, né? Tinha um comentário da Sociedade de Psicologia comentando, falando sobre o egoísmo, né? Eu até brinquei, eu falei, não é só as pessoas egoístas que a gente se vê ao nosso redor, né? Muitos psicopatas mesmo, né? Pessoas que abusam do poder, só querem saber atingir o poder independente de qualquer coisa e não medem limites para poder atingir o que se pensa. Mas uma boa notícia, né? A boa notícia é que a ciência também está evoluindo e descobrindo que nós somos energia, nós somos luz. Aliás, os chineses falam isso há 5.000 anos, pelo menos.
E a biofotônica está aí para falar sobre isso, né? Nós somos energia, nós somos vibrações, né? A gente vibra e emana, né? E os fótons é um jeito das células entrar em contato com as outras células, saber o que está acontecendo no nosso corpo. Cada uma das células sabe o que está acontecendo no conjunto, e etc. Tudo por questões de biofótons. É uma questão muito interessante que a gente está estudando, inclusive no curso de pós-graduação de medicina quântica, né? De saúde quântica. E para falar sobre isso, eu tenho um filme que a gente vai exibir agora sobre o primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica, que acontece aqui em São Paulo. Eu peço para o Marcelo ou para o Iago Matsumoto, que estão pilotando lá no Twitter, para que coloque o filme sobre o Congresso. Quer dizer, se tivesse no ponto, né? Tá no ponto? Caiu uma cadeira ali, eu acho que o Marcelo ou o Iago estão dormindo. Tá, o Twitter tem umas coisas, né? Tem umas coisas que acontecem. O site para inscrições é o www, me avisa quando tiver no ponto, www.cifisc, C-I-F-S-Q, Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica.com.br, www.cifisc, cifsq.com.br. Vamos ao filme para ter mais. Você deseja conhecer novos métodos para tratar velhos problemas de saúde? Você quer saber como viver de forma saudável naturalmente? Você quer conhecer histórias de pessoas que superaram doenças consideradas incuráveis? Você gostaria de saber como a biofísica quântica está revolucionando o tratamento de diversos males? Então, prepare-se para conhecer a nova fronteira da saúde. O primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. A função básica do médico seria ensinar saúde ao ser humano. Ou impedir ou retardar o aparecimento da doença seria o ideal, mas não é assim que a gente aprende na faculdade. Infelizmente, depois que a doença se instala, fica muito difícil restituir a saúde. Nós nos preocupamos muito mais com a origem das doenças. E essa origem transcende a matéria. Ela é energética. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade infantil cresceu 400% nos últimos 30 anos. 1 em cada 3 pessoas irá desenvolver câncer em algum momento da vida. O câncer é uma outra vida desenvolvendo dentro da pessoa, uma vida estranha, criada pela própria pessoa. O câncer hoje está avançando e, em breve, ele vai ocupar o primeiro lugar no índice de mortalidade. Estima-se que cerca de 30% da população mundial sofra de depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, as doenças crônicas são as principais causas de morte no mundo. Porque hoje a prevalência de doença é crônica. Doença aguda hoje são poucas e qualquer um trata. Infelizmente, hoje predominam doenças crônicas, as quais a medicina tem um arsenal restrito e não dá nem para falar em cura, realmente. Se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. O ser humano é um ser energético, eu não tenho dúvida. Existe uma força vital que mantém você vivo, suas células trabalhando todas em conjunto, seus órgãos. O ser humano não é máquina, sabe? Ele tem uma força vital cuja origem nós estamos estudando na medicina quântica. A medicina do futuro será baseada em energia, já está sendo. E não tenha dúvida, ela será integralmente baseada em energia num futuro não tão distante assim. Nós somos feitos na essência de energia, nós somos feitos de vibrações, né? E normalmente essas vibrações são associadas a quê? Associadas à composição de minerais que nós temos. E devido a essas agressões que nós recebemos no dia a dia, das radiações, enfim, estilo de vida, cria uma instabilidade do nosso organismo, né? Essa instabilidade gera um desequilíbrio em relação ao universo. Isso é o fato primeiro gerador dos distúrbios da saúde. Então nós, para termos saúde, nós temos que manter a nossa vibração, a nossa energia em relação ao universo. A Quantum Bio se propõe a fazer uma revolução na saúde atual.
Uma nova visão baseada na biofísica quântica aplicada, que será apresentada no primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. O objetivo do nosso congresso é buscar fatores que consiga pesquisar por que a pessoa desenvolveu aquele problema, né? Por exemplo, o câncer é uma coisa muito certa em cima de coisas erradas. Nós temos que descobrir esses fatores errados que conduziram a pessoa a desenvolver um câncer, ou diabetes, ou qualquer outra doença de ordem degenerativa. Serão 4 dias de profunda imersão, com participação de 2 autoridades internacionais em biofísica quântica para workshops exclusivos, além de 12 renomados profissionais da saúde que usam a biofísica quântica e a biorressonância na sua prática clínica. No espaço Histórias de Superação, os relatos daqueles que venceram a sua luta com a enfermidade. E no espaço Terapias Quânticas Integrativas, a prática ao alcance dos participantes com equipamentos de investigação clínica e terapias energéticas. E ainda, para você ter acesso a novos produtos e serviços, a Quantum Fair com diferentes expositores. Faça você também parte dessa revolução. Inscreva-se! Então, só para você anotar, www.cfisk, né? cfsick.com.br, né? Essas pessoas, os 2 primeiros dias são para profissionais da área da saúde, médicos em especial e também a área da saúde, e os outros dias é aberto ao público e realmente vai ser um marco, eu tenho certeza absoluta, vai ser um marco no avanço da medicina quântica no Brasil e diria, quiçá, no mundo. Aliás, eu acho que no Brasil, como a acupuntura, né? Praticamos aqui a acupuntura no Brasil, uma das melhores do mundo, né? A acupuntura veio da China para a França, da França para o Brasil direto, e hoje com certeza praticamos uma das melhores acupunturas do mundo. Eu me orgulho muito disso. Lúcia Amélia Cintro e a Nilta Pinheiro também curtindo o nosso chat. Cristina Silva, boa tarde, João, primeira vez que participa ao vivo, seja bem-vinda. Me tornei fã desse programa depois de assistir várias gravações, vários programas que estão no YouTube. Se tornou fã do Dr. Cáter. Parabéns por todas as informações. Obrigado, Cristina Silva. Outra pessoa, por favor, peço para escrever o nome em seguida ou se identificar no chat, porque aparece só um número e aqui eu não sei para identificar. Assistindo, obrigada por tantas informações. Como se viver bem. Eu peço para escrever seu nome para poder identificá-la aqui no nosso programa, ok? Muito bem, a doutora Marlene Siqueira é médica ginecologista, formada há 25 anos na Faculdade de Medicina de Itajubá, Minas Gerais. Se especializou em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. Está em São Paulo há mais de 17 anos, tem 3 filhos, estudou medicina chinesa, portanto é colega, MBA em promoção de saúde e qualidade de vida. Atualmente cursa pós-graduação em Nutri-Endocrinologia Funcional e também em Medicina Quântica. Na prática diária, trabalha e acompanha a saúde da mulher desde a pré-adolescência até a maturidade, chegando à pós-menopausa. Muito boa tarde, doutora Marlene, seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la aqui. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os espectadores. Eu quero dizer que estou muito feliz de poder participar do programa e trazer para as pessoas que têm a curiosidade informações, né? E poder conversar sobre questões ginecológicas. Doutora Marlene, hoje a gente fez aquela abertura, eu brinquei um pouquinho em relação a Beth Friedman, que rasgou o sutiã achando que a mulher é igual ao homem e tal. Obviamente que a gente não está falando em questões sociais, nem questões preconceituosas, mas felizmente o homem não é igual à mulher, nem geneticamente, nem no DNA, nem na questão física e anatômica. E por conta disso, eu tenho no meu curso de psicopatologia e na nossa prática do consultório, a gente percebe que essa questão tem causado distúrbios psicológicos não só na mulher, mas também no homem também, que acabou perdendo um pouco a sua identidade do seu papel. Não que o antigo estava correto, mas o fato é que realmente mudaram-se as coisas e a gente aí acaba se tentando adaptar. Como é que isso é especificamente no seu consultório? Hoje a mulher tem facilidade, por exemplo, para seus aspectos mais femininos, as questões ligadas à maternidade, por exemplo?
Pois é, João. Hoje nós vivemos uma era onde o mundo é feminino. A força pertence ao feminino, pertence à mulher. A mulher, ela cresceu muito e é natural que ela queira manifestar essa força porque ela viveu oprimida por muitos anos, né? Então agora a mulher descobriu que ela tem uma força e ela usa essa força para se sobressair em várias áreas. Com isso, a nossa sociedade, ela sofreu um rearranjo onde a mulher faz parte financeiramente da família. Então, o homem não é mais aquele homem que sustenta a família. O provedor, né? Ele não é mais o provedor. Portanto, a menina já cresce pensando em se profissionalizar, em ter uma carreira independente e quando ela se casa, ela compõe a renda familiar. Ela se dedica e busca um crescimento profissional e tem muita satisfação nisso. Em contrapartida, o homem ele sempre conta com essa presença financeira da mulher ajudando. Quando eles decidem se tornar pais, muitas vezes essa força feminina que é usada para o trabalho, ela pode atrapalhar bastante a presença da gravidez, porque acaba atuando como um agente de estresse e atrapalha desde a produção hormonal, atrapalha os hábitos de vida, é um período de muito desgaste físico. Com isso a gente já se preocupa com a alimentação dessa mulher, com a prática de atividade física que é necessária. Então o estilo de vida adotado pela grande maioria das nossas meninas hoje, jovens, pode atrapalhar bastante a conquista do papel mais importante para o qual a mulher foi feita, que seria a gestação. O que muito me chama a atenção, doutora Marlene, é exatamente isso, né? Às vezes eu falo, eu sou um pai super coruja, eu lambo a cria mesmo o tempo todo. E eu vejo e respeito, obviamente, os casais que optam em não ter filhos. A questão psicológica da mulher que chega a uma idade um pouco mais avançada e não tem filhos, isso tem um componente psicológico, uma pressão social para que as pessoas, para que a mulher tenha um filho, ou isso independe, é uma decisão particular, é do casal, e isso não causa, entre aspas, problemas psicológicos? João, existe, na minha clínica diária, eu vejo pessoas que já determinaram, mulheres, né, e casais que já determinaram que eles decidiram por não ser pais, e eles têm isso de uma decisão bem consciente. Eles se satisfazem com a presença de sobrinhos ou às vezes até criando um animal de estimação porque eles conscientemente determinaram que não se sentem preparados para ser pais. Agora, será que existe esse estado de preparado para ser pai? Não, isso não existe. Isso né? não existe. Nós sabemos então, que isso não existe, então, né? quem quer estado de achar que vai ficar preparado, esquece, né? Porque é aquela coisa que acontece, pelo menos comigo foi assim, e com todas as pessoas, eu imagino que seja assim, engravidou, né? E aí é um estado de graça, no meu humilde modo de ver. Mas, de qualquer maneira, não é algo que você se prepara. Agora vamos engravidar, agora vamos ter filhos, né? Porque o homem engravida também, né? Não sei se você sabia disso. Sim, claro, também, cada né? dia mais. Aliás, isso é um grande avanço para a nossa sociedade hoje, a presença do masculino. Então, o pai participa da gravidez, a decisão de engravidar, ele participa do acompanhamento pré-natal, o pai participa do parto e participa do cuidado com a criança. Então isso é um grande avanço para nós e eu tenho sempre os pais ganham muito com isso, coisa que antigamente não existia. Aliás, doutora, eu tenho um amigo que é um médico, inclusive, parente, e ele falava exatamente sobre isso. Ele falava, a maior inveja do homem e da mulher é que ele não se reparte, né? Ele não faz um parto, né? Que deve ser uma coisa de se dividir, né, na verdade, né? Porque é algo seu que toma uma força e uma vida independente, né? Exatamente. Agora, quando o casal
pensa que ele precisa se preparar para gestar, já é uma das causas da infertilidade. Inconscientemente, eles têm medo de ser pais, como se precisasse de uma pós-graduação ou de um MBA para executar uma missão tão natural, Autêntica, individual. Eu costumo dizer para as clientes, mesmo antes delas se casarem, para as meninas, até para abordar questões ginecológicas mesmo, ligadas à atenção pré-menstrual, à própria cólica menstrual, questões que interferem no dia a dia da qualidade de vida da mulher, muitas vezes tem a ver com essa negação do feminino. Por quê? A mulher, ela precisa trabalhar, ela se sente preparada para produzir, para passar na faculdade, ter uma carreira de sucesso, e ela não deixa a questão feminina aflorar. Ela não se sente uma mulher charmosa, ela não se aceita como mulher, porque tem todo um estereótipo de beleza que é convencionado hoje. Se ela não se parece com a beleza que está nas revistas ou na televisão, ela se frustra e não tem autoestima, ela não tem o corpo ideal, ela não se sente amada pelo parceiro. Todas essas questões interferem na feminilidade, que, se por um lado está em alta pela força que a mulher tem na sociedade, também nós temos um feminino natural e autêntico enfraquecido, que seria a essência da mulher. Então, é falta dessa essência, na minha opinião, que dificulta a mulher de gestar e afasta a mulher de uma vida feminina mais saudável. Então, todo o trabalho que eu faço é de resgatar essa feminilidade. que coisa linda, né? Um belo trabalho, viu? Parabéns, parabéns. Porque a gente percebe, doutora, desculpe interrompê-la, eu acho que isso acontece também com o homem em especial, né? Porque o homem acabou ficando assustado diante de todas essas coisas, de todas as mudanças ocorridas, que são absolutamente corretas, no sentido de avaliar a igualdade da avaliação homem e mulher, né? Não questão de valor, mas tem muita confusão na questão do estilo, porque estilos são diferentes, né? Como eu disse na abertura do programa, a questão natural, a questão anatômica, a questão fisiológica, até de reações e etc., é de maneira diferente. E se perdeu um pouco a identidade disso tudo, pelo menos por parte dos homens eu percebo isso, né? Acabou se perdendo um pouco esse referencial. E com esse trabalho bonito que a doutora faz no seu consultório, é exatamente um pouco que eu imagino isso, resgatar a identidade, né? O RG, não é isso? Exatamente. Então, eu costumo conversar bastante com a jovem, com a menina, com a mulher, quando ela está ali se preparando para engravidar, e eu digo sempre que não se preocupe, porque eu nunca encontrei nenhum parto, nenhuma placenta, um manual de como lidar e como cuidar com aquela criança. É o contrário, eu que sempre trabalhei em hospitais públicos e conheço grandes pacientes, grandes multíparas, né, que nós chamamos, aquelas mulheres que tiveram muitos filhos, elas têm uma sabedoria incrível para passar para nós. Então eu aprendi muito com elas, e elas sempre foram categóricas em dizer que cada gravidez é uma gravidez e cada filho é um filho. Obviamente. Então, o filho, ele escolhe o pai e a mãe a dedo. Isso me permite, agora eu não vou deixar passar. Não vou deixar passar essa. Eu estou preparando um seminário que será apresentado dia 19 de setembro, lá na Quantum Bio, aqui em São Paulo, lá que é o local onde eu atendo, na Casimiro de Abreu, onde vai ter o seminário de saúde na próxima quarta-feira, que eu falo exatamente isso. Eu abro este seminário que é para trabalhar a AFT, que trabalha com crenças limitantes e etc. Eu abro este seminário falando de uma lenda tibetana, que quando o espírito vai encarnar, ele vai chegando na Terra em busca das luzes. E essas luzes são exatamente os casais que naquele momento estão no ato sexual. E ele, por uma questão de intuição, de atração, ele acaba escolhendo, indo, buscando os pais. Coisa mais linda, né? Eu acho que, não é que eu acho, na verdade esse espírito já vem escolhido. 3 meses antes da mulher gestar,
o espírito da criança, a alma da criança já está presente, João. Que coisa. Eu tenho relatos de pacientes que traduzem isso. Eu mesma vivenciei isso na minha casa, porque meu filho tinha 5 anos e o pai perguntou: filha, é verdade que você quer ter um irmãozinho? Ele pôs a mão na cintura e falou: é 2, papai, um de um lado e um de outro. Um mês depois eu estava grávida de gêmeos. Eu tenho uma cliente que fazia compra com a filha dela e a filha colocava no carrinho mamadeira, chupetas, e ela diz: filha, por que você está colocando? Você não usa mais isso. A criança falou: mamãe, é para o meu irmãozinho que está na sua barriga. Então as crianças pequenas, elas têm uma percepção e elas conversam e sentem essas almas que estão sondando a família. Por isso que, se a mulher tiver tranquilidade, o casal tiver tranquilidade, tiver certeza e ciência do papel lindo que eles precisam executar, se nada interferir, a gravidez vai acontecer. O que acontece hoje é que é muita tecnologia, é muita cobrança e as pessoas às vezes esquecem de deixar todo um sentimento natural aflorar. Pois é. Eu quero agradecer aqui a presença da Nilta Pinheiro. Muito boa tarde, Baldan, aqui em Porto Alegre, acompanhando. É um assunto que todas as mulheres deveriam estar inteiradas, pois nosso corpo requer um estado global da saúde. Diz a Nilta Pinheiro, obrigado pela sua participação. A Soraya Solteiro Araújo, boa tarde, Baldan, acompanhando aqui do Rio de Janeiro, adoro o programa. Obrigado, Soraya, seja sempre muito bem-vinda. O Adriano Santos brinca aqui, fala: tempos modernos, quem não tem filho coloca o cachorro dentro do carrinho do bebê e vai passear no shopping. E ele pergunta o seguinte: a poluição do ar pode causar infertilidade, doutora? Adriano Santos pergunta aqui de São Paulo. Adriano, pergunta muito interessante. Quando nós falamos de estresse, por exemplo, como que o estresse pode interferir num processo da nossa saúde? Nós estamos vivos hoje, no aqui e agora, porque nos foi dada essa autorização para viver. E nós estamos no lugar certo e no momento certo. Na hora momento, hora certa. Portanto, as condições de poluição, as condições de estresse do planeta, elas são adequadas para a nossa vida hoje. Só que cabe a nós percebermos as dificuldades, os fatores que estão dificultando a nossa adaptação ao planeta e atrapalhando a nossa qualidade de vida e quebrar paradigmas, traçar novas estratégias para descobrir um caminho de vida saudável. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos de vida, a questão do sedentarismo, fazer atividade física, buscar uma qualidade na alimentação, na água que ingerimos, nas atitudes em geral, até nos produtos que nós usamos na limpeza da nossa casa. Todos esses fatores atuam como estressores para a nossa célula. Se eu tenho um estresse, eu tenho uma resposta ao estresse. E a resposta ao estresse, a resposta orgânica é a produção de cortisol, que é o hormônio que vai promover lutar ou fugir. Se eu tenho um ar poluído, substâncias químicas que são inaladas através do pulmão, e o pulmão vai trazer essa substância diretamente para o sangue, essas substâncias que são chamadas de metais tóxicos circulando no sangue, eles precisam ser depositados em alguma região. O nosso corpo em equilíbrio, ele vai escolher passar pelo fígado e através do intestino, vesícula biliar e intestino, jogar essa substância química fora. Mas se o meu corpo não tiver condições naquele momento, ou se a carga tóxica for muito grande, essa substância vai ficar acumulada no meu corpo. O hormônio é uma substância fundamental para a nossa saúde. Hormônio, por definição, João, é uma substância produzida num local e que tem efeito à distância. Portanto, ele depende de um sistema de transporte. Nós temos basicamente hormônios que são transportados pela água
eles circulam pela água corporal, e hormônios que são transportados através da gordura. Os hormônios que envolvem a fertilidade são os hormônios esteroidais, que são fabricados a partir do colesterol, de gordura. Então, nós precisamos de ter na dieta uma ingestão de gorduras boas e também para o transporte desse hormônio. Então, nós precisamos da gordura para a fabricação do hormônio, que todos são derivados do colesterol, e também dependemos destes hormônios para o dessa gordura para o transporte deste hormônio. Quando o hormônio chega no local que ele vai agir, nesse local, nessa célula, existe um receptor hormonal. Eu costumo explicar que é o mesmo mecanismo de um aparelho elétrico. Eu tenho a tomada e tenho um plug que vai ligar nesta tomada. Essas substâncias tóxicas, que são os metais tóxicos, elas se assemelham aos hormônios e elas costumam ocupar o receptor hormonal. Nós chamamos de xenobióticos. Eles parecem o hormônio, mas não são o hormônio. Então, essas substâncias, elas ocupam através do nosso sangue, chegam até as células e ocupam os receptores hormonais. Portanto, quando o meu hormônio natural chega até aquele receptor, o receptor não está disponível para ele. Ele está ocupado por uma substância artificial que é tóxica, que é um metal tóxico. E isso vai atrapalhar um ciclo menstrual, atrapalhar no homem uma produção de espermatozoide, que depende da testosterona, e atrapalhar sim a fertilidade. Ou seja, a gente tem sempre falado, tem vários depoimentos e perguntas aqui já, doutora. A Graziela mesmo do Rio de Janeiro, falou lindo programa, parabéns. Ela fez uma pergunta, só um minutinho, Graziela, só para a gente encerrar essa história dos metais tóxicos, que são muito importantes, que a gente tem falado, inclusive a Quantum Bio tem uma linha de produtos que trabalha exatamente com isso, no sentido de que normalmente o tecido, né, biológico em que há comunicação intercelular precisa ter as bombas de sódio e potássio, né, os importers precisam estar funcionando adequadamente. E quando se há metais, as células se fecham e aí não adianta, você pode medicar, você pode nutrir, você pode fazer o que você quiser, mas não adianta porque não vai chegar na célula, porque ali está praticamente fechado, como o xenobiótico que a senhora acabou de explicar, não é isso? Pela sua vivência com os cursos da Quantum Bio, os produtos para essas desintoxicações de metais, de preparação da mulher para a fertilidade, qual a sua experiência clínica no consultório, doutor? João, eu digo que a grande maioria de nós, né, que moramos hoje em dia, temos no momento da nossa vida a contaminação por metais. A questão é identificar esses metais e fazer um processo de quelação desses metais. Falando especificamente da técnica da Quantum Bio, que é uma técnica de biorressonância, onde nós temos uma oportunidade, no momento da consulta, de identificar o grupo de metais que está presente naquela cliente e também, através desse teste, recomendar um tratamento de neutralização de forma quântica deste metal, a terapêutica fica muito fácil, porque a própria cliente, o próprio cliente faz em casa, a um custo mais acessível do que era antigamente uma quelação endovenosa. Quelação, para quem não conhece, é neutralizar essa substância, esse metal. E, então eu sou muito grata ao Dr. Kunio Inamoto, porque ele trouxe para nós um método de fácil diagnóstico e fácil aplicação. Não só para, eu acho que não só para a mulher, para o esposo e principalmente para as crianças. Porque a criança ingere essa medicação, ela é gosto de água, ela não recusa, ela pede para usar. Porque a questão da sintomatologia, do bem-estar também é quase que imediata, né, doutora? Porque a gente percebe tratamentos de depressão, inclusive, problemas psíquicos, né, de insônias e etc. Trabalhando com esse tipo de trabalho, né, com esse tipo de produto, a gente vê resultados
rápidos também, né? Eu acho que eu preciso avançar um pouquinho, me permite? Claro. Como é que os metais podem atrapalhar o universo feminino? A grande doença da mulher hoje chama-se predominância estrogênica, João. Uhum. Por quê? Nós temos a nossa vida controlada, a vida feminina, controlada por basicamente 2 tipos de substâncias hormonais. Nós temos o hormônio estrógeno, que é produzido no nosso ciclo menstrual até o dia da ovulação. E depois que nós ovulamos, nós vamos ter o início da produção da progesterona, que é o hormônio que vai controlar o crescimento do tecido uterino, que provoca o sangramento, que é o endométrio, e a progesterona, como o próprio nome já diz, é progestar, vai proporcionar Preparar, condições de preparação desse útero para receber o óvulo fecundado. A grande maioria dos metais tóxicos, elas são substâncias que têm efeito estrogênico. Então, vai aumentar a produção estrogênica, vai aumentar o efeito do estrogênio. E como nós mulheres hoje temos uma vida altamente estressante, o estresse demanda a produção endógena do próprio organismo de cortisol, que é para ter a resposta básica ao estresse, lutar ou fugir. No sistema de transporte, lembrem-se que eu disse que o hormônio é fabricado num lugar e que tem efeito à distância. Então, nesse transporte, a nossa querida progesterona, ela utiliza o mesmo carreador que o cortisol. Portanto, em situações de estresse, no ambiente estressogênico, a progesterona, ela pode ter a sua produção adequada, mas ela vai ter um déficit de ação porque ela não chega ao local, porque sempre numa situação de estresse a prioridade é o transporte do cortisol. E que inteligência, né, que tem o corpo humano, né, doutora? Que inteligência, ao mesmo tempo, cria-se, na verdade, uma equação tanto quanto difícil de modular, né? Porque tem que não só as questões psicológicas, exteriores, externas, mas também as questões emocionais, ambientais. É uma equação, né? Por isso que cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa precisa de um tratamento único e específico, né? Exatamente, é um grande segredo. É como se o nosso organismo tivesse uma prioridade, que é se manter vivo diante de uma situação estressante. Depois que ele se estabiliza com a vida, ele consegue procriar, passar os seus genes para outra geração. Por isso que sempre uma gravidez é um atestado, é um diploma, é um sucesso. E não tem cursinho para isso, não tem diga-se de cursinho. passagem. Independente da situação, se ela engravidou pós-quimioterapia, se ela engravidou com um diagnóstico de câncer, é sempre uma vida que vem coroar a vida dessa pessoa. Então, a vida, ela sempre é prioritária, mas quando ela não acontece espontaneamente, nós precisamos rever algumas coisas, porque aquele organismo ele está necessitando de outras ações antes de executar esse papel tão importante que é a procriação. A Graziela do Rio de Janeiro pergunta: como harmonizar corpo, emoções e hormônios após a licença maternidade e o retorno ao trabalho? Tchan. Pois é, Graziela, essa é uma situação delicada aqui no Brasil, né? Porque a nossa licença maternidade, ela foi estendida na grande maioria das empresas para 6 meses, mas em algumas ainda é de 120 dias, né? É difícil responder essa pergunta. Eu sou mãe de 3 filhos, né? E nós sabemos, né, João, o quanto é importante a presença da mãe na educação da criança. Nós que sabemos da medicina chinesa, da importância da família, quanto é importante a presença da mãe no cuidado dessa criança nos primeiros anos de vida. Mas hoje, até hoje aqui no Brasil, esse período de licença maternidade, ele não é tão extenso assim como é em alguns países
da Europa. O que nós podemos fazer? Nós temos que trabalhar com a situação que nós temos no dia. Não dá para ficar forjando a nossa realidade. E eu parto do princípio que está tudo certo. Primeiro, se aquela criança escolheu a você, Graziela, para ser a mãe dela, ela já sabia das condições que você tem. Cabe a você administrar bem, né, o seu dia a dia, cabe à mulher administrar bem o seu dia a dia, refazendo, recalculando as suas tarefas, dividindo essas tarefas em família com o seu parceiro, com o seu esposo, até com outros filhos quando eles existem, com familiares, cuidadores, para que a mãe consiga cuidar de si própria em primeiro lugar, porque antes de qualquer coisa a mulher precisa se amar e se cuidar, para depois ela ter condições de passar esse amor e esse cuidado para o filho e para as outras ações que ela precisa desempenhar, que sejam o trabalho, até cuidados com familiares, né? Quantas mulheres, além de cuidar dos filhos, trabalham e ainda cuidam dos pais que têm idade. A mulher tem essa capacidade, ela é multitarefa. Multitarefa. E o homem não, o homem é mono, né? O homem geralmente é mono, né? Eu fiz um curso sobre mentes, né? A mente da mulher normalmente é mais quântica. Eu tenho sorte que eu tenho uma alma mais feminina, eu tenho uma mente um pouco mais quântica, que é aquela que faz várias coisas ao mesmo tempo, estou escrevendo, estou ouvindo aqui, etc. e tal. Mas geralmente o homem é mais relativo, né? Ele é muito focado, né? Aquela coisa de a pessoa está fazendo uma coisa, fica só naquilo, fala com a pessoa não responde, né? Porque o outro é mono, né? Não é estéreo, é mono, está sempre mono. E isso é muito interessante. Me permite fazer um comentário que a Marilene Andrade, lá do Rio Grande do Sul, fez. Ser mãe e pai é um aprendizado diário, tem 3 filhas, 21, 19 e 11, e ainda está aprendendo e se preparando a ser mãe. Cada fase dos filhos trazem para dentro das crises enfrentadas sempre de uma forma atualizada. Buscamos experiências do passado, mas é preciso estar atento para adequar as novidades e realidade atual. Cada filha traz em si sua maneira e experiência e exigência e exige dela, enquanto mãe, que elas precisam. Ou seja, os filhos vêm mais para... Eu tenho essa experiência prática com o meu filho, não sei se todas as pessoas têm isso, mas eu acho que a gente é um grande aprendizado ser pai ou mãe. Então eu acho que às vezes a gente, claro que educa os filhos, a responsabilidade pela educação não é a escola, e sim dos pais. As pessoas depositam as crianças nas escolas achando que elas são responsáveis pela educação. Isso está errado, isso não existe. A educação quem dá é os pais. A escola ensina, alfabetiza, é outro departamento. Mas de qualquer maneira, do ponto de vista interior, aprendemos muito com os nossos filhos, né, doutora? Aprendemos mais com eles do que ensinamos a eles. Por isso que eu digo para os casais, não se preocupem, deixa a gravidez acontecer, né? Agora, eu tenho uma grande paixão, né, João? Chama-se alimentação. Alimentação. Como que eu vou ter uma boa resposta ao estresse? Eu preciso ter energia. A minha célula depende de um combustível. Esse combustível chama-se alimento. Óbvio que eu não estou negligenciando a nossa energia, porque somos seres espirituais, dependemos de uma energia. Mas é um assunto bem extenso que nós podemos até abordar em outro programa, com certeza. Mas o alimento, ele é a maneira de trazer o combustível para a minha célula. Se eu tenho uma demanda maior, eu preciso priorizar ainda mais os meus alimentos. Uma coisa é a mulher que só estuda. Outra coisa é aquela jovem que, além de estudar, já está no trabalho. Depois ela estuda, trabalha e está num relacionamento. Ela estuda, trabalha e já casou-se, cuida de uma casa, cuida do esposo. Depois ela decide engravidar, ela está formatando, ela está gerando um novo ser, que num prazo de 9 meses passa de uma célula para um ser de 3, 4 quilos, que a gente pega nas mãos e fica encantado com tanta coisa que a criança, o bebê recém-nascido consegue já fazer, em um período muito curto. Quanta energia é desprendida para a gestação. De onde vem? Da mãe, da energia da mãe. Né? Energia ancestral da mãe também, energia ancestral da mãe.
Depois que a criança nasce, a mãe volta ao trabalho preocupada, ela organiza toda a sua casa, pensa no filho o tempo todo e ela ainda assim é uma grande funcionária. Ela trabalha muito bem, então ela precisa de mais energia ainda. Agora, infelizmente, as mulheres elas não têm tempo, elas não conseguem se organizar para cuidar de forma adequada da sua alimentação, porque são muitas demandas. Com isso, a energia que vai para a célula não é uma boa energia e aquela célula trabalha no regime ruim e vem as questões do estresse e da baixa produtividade. E quando eu falo estresse, eu estou falando de cansaço físico, alteração de sono, alterações menstruais, baixa lactação, até baixa produtividade no trabalho. Inclusive. Eu vou pedir para o Iago Matsumoto ou Marcelo que coloquem a foto do Colagen, que é um produto Colagen Q. Tem inclusive um texto aqui do Dr. José Roberto Carter, que também é ginecologista obstetra, falando sobre esse produto. Há alguns anos, abre aspas, ele falando: sofri séria lesão em meu joelho esquerdo, decorrente de uma queda cometendo menisco medial com fratura. Fiz tratamento com glicosamina, condroitina e ácido hialurônico, por recomendação de um colega ortopedista que havia sugerido inicialmente que operasse o joelho. Ele recusou a cirurgia, optando por fazer repouso e suspender os exercícios e esportes que gostava de praticar, tais como o ciclismo. Com o tempo as dores foram melhorando e fui gradativamente voltando às atividades, mas sempre com alguma limitação ao atingir determinado nível de esforço. Há um ano após a aposentadoria de um trabalho no hospital, consegui um tempo livre e resolvi voltar à academia de ginástica com orientação de um instrutor altamente capacitado. Porém, com orgulho dos 71 anos que ele tem, bom condicionamento físico aliado a uma alimentação boa e suplementação adequada, começou a ultrapassar os limites estabelecidos pelo instrutor. Abre aspas, qual não foi minha surpresa quando o velho joelho esquerdo lembrou-me de que existia e a lesão multiplicou-se a ponto de não conseguir andar sem dor forte. Fez uma ressonância magnética do joelho, confirmando assim a fratura do menisco medial em 3 partes. Conversando com os amigos da Quantum Bio, sugeriram-me que tomasse o Colagen Q. Passei a usá-lo diariamente, 2 colheres de sopa ao dia, e a recuperação foi muito boa, pois em pouco tempo as dores cessaram e pude voltar aos exercícios e hoje estou liberado sem restrições. A grande vantagem desse produto, do Colagen Q, é que enquanto os colágenos comuns são proteínas, 30% das proteínas do nosso corpo são colágeno, e ao serem digeridas pelo estômago se transformam em aminoácidos que podem ser usados para qualquer outra função do corpo, e não apenas o colágeno. Já o colágeno Q foi orientado por metodologia quântica a fim de que seus aminoácidos sejam direcionados a formar colágeno e não outra coisa. Isso permite que a eficiência dele seja mais de 90% de absorção, ao invés de 10 ou 15% de outras formas de colágeno. Aqui em São Paulo, se você precisa do colágeno, ligue para 5594-7736, pode colocar o GC da clínica, por gentileza, Matsumoto, 5594-7736, ou pelo site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br. Aqui aí tá tanto o site quanto o telefone lá da clínica, 5594-7736. Doutora Marlene Siqueira, realmente o nosso programa ficou muito curto para a quantidade de informações, né, que você tem para trazer para nós aqui. Seguramente já está feito expressamente o convite para o seu retorno, obviamente. Eu agradeço toda a participação das pessoas, Lucia Iello, Corina von Büttner, Lúcia Amélia Cintro, Nilta Pinheiro, a Soraya Solteiro Araújo, Estúdio OLP, a Silvana Vieira, o pessoal que fez perguntas, a Graziela, o Adriano, que fizeram perguntas aqui ao chat. Agradeço a participação de todos, convidando a todos que toda segunda-feira ao vivo, estamos aqui às 14 horas. Eu prefiro que você participe ao vivo, porque você faz a pergunta imediatamente, a gente passa para os entrevistados, a gente dá os nossos pitacos, nossas opiniões, né? Porque o entrevistador também fala, responde, pergunta, responde. Às vezes algumas pessoas reclamam, mas é assim mesmo. Meu programa é assim, foi criado assim, e sinto muito quem não gosta, porque vai continuar
desta mesma maneira. Então eu abro o microfone e a câmera para suas despedidas, colocar as pessoas que quiserem entrar em contato consigo, se e-mail, telefone, site, o que for melhor para você, doutora. Eu quero agradecer o convite, né, João Carlos, e agradecer também a participação dos espectadores, tá? Eu vou deixar meu e-mail, é marlene.s de sol e q de querida, @terra.com.br. O meu consultório é 11 2941 0690. Eu peço que as pessoas que tiverem dúvidas podem encaminhar o e-mail que eu procurarei responder dentro do possível com o maior prazer. Seguramente teriam outras informações, outras questões para a gente tratar, doutora Marlene, mas com certeza esperamos em breve o seu retorno para dar continuidade em vários outros assuntos, em especial a questão do feminino, a questão da saúde da mulher, a questão dos hormônios, a questão da nutrição, né, como se preparar enfim. Gostaria de encontrar uma médica assim no Rio, Cristina Silva. Vem para São Paulo, Cristina. As pessoas às vezes falam, pô, mas alguém é no Rio, por que você não vem atender no Rio? Para a gente atender uma pessoa no Rio, é mais fácil a pessoa vir para São Paulo, né, pelo menos nesse momento, né, doutor? Para que a gente pudesse fazer nosso tratamento, nosso atendimento aqui. Não precisa ser sempre, mas quando possível. Doutora, muito obrigado, foi um prazer recebê-la. Seguramente engrandeceu o nosso programa Saludes, que é sempre uma nova e grata experiência, não só para vocês, internautas, mas sobretudo para mim, que apresento e estou sempre aprendendo mais e mais durante essa minha prática que eu gosto muito. Agradeço, como eu disse, a todos pela participação, convidando-o para toda segunda-feira, a partir das 14 horas, sintonizar aqui www.altvalltv.com.br e acompanhar o nosso programa ao vivo. Uma boa semana a todos e até segunda.